Fala galera, estamos novamente aqui com o AlumiCast, na nossa segunda programação, com os nossos segundos entrevistados. E temos a presença ilustre aqui de pessoas do bem hoje, pessoas do bem, e eu estou sozinho. Infelizmente aconteceu algumas coisas aí, fiquei sozinho, né? Mas coisas do destino à parte, vamos lá aos nossos convidados. Hoje eu vou falar com o pastor Silas Duarte, ele é presidente e pastor da Igreja Abapai, estudante de teologia na Faculdade de Teológica Nacional, e com o Bruno, que também é da igreja, líder do grupo de jovens Multiplicando da Abapai. A Abapai, para quem não conhece, é uma igreja que hoje tem 2 unidades em alumínio, que ficam nos bairros da Granja Modelo e Colibri, e contam hoje com cerca de 200 membros. Então, obrigado pela presença de vocês. É uma honra. Imagina, que agradeço. A gente agradece bastante. O AlumiCast tem como objetivo estar fazendo esse registro de pessoas que se destacam e que fazem um trabalho bacana na cidade. Então esse é o nosso objetivo como programa. E hoje eu tô sozinho, então vocês vão me aguentar, tá? Não tem a presença da Isa, que é a presença feminina que agrega aqui pro programa. Mas assim, vocês são jovens. Quantos anos vocês têm? Tenho 20. Eu tô com 23 anos. 23 anos? Sério? Bom, a primeira pergunta que eu queria perguntar no caso para vocês dois, é que assim, eu gostaria que vocês contassem como começou a jornada religiosa de vocês. Talvez algum já tenha começado criança, outro não. Como é que foi essa história de cada um? Eu nasci na igreja, minha mãe era pastora, meu pai também. E eu nasci na igreja, eu cresci dentro da igreja, tocava, cantava. Até hoje a gente tenta arriscar um pouco. E enfim, minha jornada da igreja foi assim. Aí com meus 14 para 13, 14 anos que eu fui começar a entender como funcionava, o que era o evangelho, o que significava realmente isso. E aí foi quando eu tomei as minhas decisões de servir a Deus, de fazer isso. Com quantos anos? 13 para 14. 13 para 14 anos você já tomou esse discernimento. Isso, só que eu já tocava na igreja desde os 8 anos, né? Entendi. Só que era tudo uma brincadeira e tal. Sim, sim. Mas com 12, 13 anos ali, foi quando a gente tomou mesmo assim, eu, no caso, né? Eu tomei a decisão mesmo de servir ao Senhor. E você, Bruno? Então, comigo começou lá em 2014. Eu tinha acabado de completar 17 anos. Meu caso já é totalmente ao contrário do dele, né? Ele começou desde criança e eu já estava aí quase me tornando adulto quando me encontrei com Jesus. Só que... E foi na escola, por incrível que pareça. Na escola? Na escola. É um amigo evangélico? Muita gente acha que na escola é o lugar onde a gente vai se perder, sim, né? Sim. Mas comigo não, comigo foi o lugar onde eu consegui me achar. Foi através de uma amiga que já era evangélica, já tinha Jesus na vida dela. E através disso eu consegui seguir o mesmo caminho que ela. É legal que muita gente se converte dessa forma, né? Vai pra igreja por causa de alguém, ou o menino vai por causa da menina, a menina vai por causa do menino, amizades e tal. E aí quando tá lá dentro, entende o que é e tudo isso e toma uma decisão pra vida. É bem legal isso. Entendi. E assim, eu queria que vocês falassem de que maneira isso influencia vocês na vida atual. Porque ser cristão hoje é um desafio, né? Não que no passado não tenha sido, mas hoje, frente a tantas distrações que a gente vê, computador, internet, balada, como que isso influenciou vocês nas suas decisões e influencia ainda nos dias de hoje? Se influencia ainda, né? Eu particularmente, a influência que o evangelho tem na minha vida é total. Entendi que isso é um estilo de vida, é decisões que a gente toma todos os dias de seguir a palavra de Deus. E então totalmente a minha vida é influenciada através disso. Eu entendo hoje que tudo que eu faço é em busca de ser uma cópia de Jesus, de ser como Cristo, de ser igual Jesus foi e seguir o que está escrito na Bíblia. Tem gente que trata a Deus como se ele fosse um velho barbudo sentado numa cadeira. No céu, dando ordens. Isso, e não é bem assim. Eu entendo Deus como um amigo, como um pai, como alguém que quer o meu bem e deixou um livro onde está tudo ali escrito. Então, é assim que o evangelho me influencia. E aí a gente anda segundo a palavra de Deus. Não é fácil, acho que ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem suas falhas, mas
não é o nosso papel julgar as pessoas, mas é amar as pessoas. Quem julga é Deus. E ele, quando veio na Terra, não fez isso. Então, meu papel é andar segundo o que está escrito ali, pelo menos tentar. E ali, através disso, eu vou fazendo a minha vida, fazendo as minhas decisões, fazendo as minhas escolhas, aquilo que eu quero para mim. E é assim, essa influência ela é total em todas as áreas, desde o momento em que eu acordo até o momento em que eu volto a dormir. Acho que tudo está influenciando, tudo. E você, Bruno, que começou depois, né? A partir dos 17 anos, você falou, né? Isso, em março agora completam 4 anos. Então, como é que foi? Como que, no seu caso, a influência ela veio depois, né? Isso, a influência veio depois. Eu tinha uma vida totalmente contrária da que eu tenho hoje, sabe? Eu tinha práticas, costumes, manias totalmente contrárias daquilo que eu aprendi quando eu encontrei com Cristo, quando eu passei a viver esse caminho. Mas dentro da igreja eu consegui aprender que eu poderia, por exemplo, muita gente hoje tem um receio de eu vou para a igreja, mas que nem o pastor falou, ver Deus como o senhor de barba. Então tem esse receio de vir para a igreja e acabar se tornando um tapadão, né? A gente pode dizer assim, com uma linguagem para os jovens entender. Mas dentro da igreja eu consegui aprender que não era assim, entendeu? Na própria conferência que a gente fez agora, nesse final de semana, nossa, a gente pulou, a gente cantou, a gente dançou, a gente se machucou escorregando em sabão, a gente fez de tudo. E tudo sem deixar a presença de Deus, entendeu? Tudo sendo feito de acordo com o que a Bíblia ensina a gente a fazer. Legal, bacana. E pra vocês, o que é ser cristão nos dias de hoje? Porque quando eu tenho 29 anos, na minha adolescência, o crente, né, na minha escola, até a gente sabe que dentro do protestantismo existe várias ramificações e existia até um certo preconceito com o crente, como é o cara careta, é o cara que não se diverte, é o cara que não sai, né? E eu percebo que mudou muito dos dias de hoje. Então, assim, o que é ser cristão hoje para vocês? Como é isso? Né? Porque existe aquele torcedor das religiões, fala, eu sou católico. O cara vai uma vez por mês na missa, eu sou evangélico, vai uma vez a cada 2 meses no culto, mas eu sou. Então, assim, eu percebo, conversando com vocês, que vocês têm esse fogo dentro, né, essa brasa divina. Como que é ser hoje, nos dias de hoje? E principalmente, o que isso às vezes se torna inconveniente? Né? Porque às vezes vocês têm que fazer escolhas que pessoas normais, no sentido de não estar vinculada à religião, têm que fazer outras. Como que é ser cristão para vocês hoje? Eu convivo com o evangelho desde criança. Então tinha épocas na escola que a turma zoava a gente, que a gente falava um monte, queria fazer piadinha e tal. Mas eu percebo que ser cristão é, como eu disse, é você ser como Jesus, você procurar ter as mesmas ações que ele. E procurar demonstrar Cristo nas suas ações. Isso é ser cristão. Então, todo lugar que a gente vai, se a gente pensa em ser como Jesus, ele foi crucificado. Eu não estou querendo pregar aqui, mas... Não, mas aqui é um bate-papo, fique à vontade. Mas Jesus, ele foi... É a sua opinião sobre o assunto. Ele morreu por algumas pessoas que as próprias crucificaram ele. Sim, exatamente. Tanto é que na cruz ele fala, Pai, perdoa, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Exatamente. Então, às vezes a gente tem que saber que... É uma ignorância de muitas pessoas às vezes agir dessa forma, porque elas não sabem o verdadeiro sentido do evangelho. E ser cristão é exatamente isso, é você amar o próximo. A Bíblia fala isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu desejo o melhor da vida, de tudo para o meu próximo, assim como eu quero para mim. Então as minhas ações, as minhas escolhas, as minhas atitudes, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu penso, vai sempre pender para esse lado, de eu tentar fazer com que o meu próximo enxergue Jesus na minha vida. Eu ir numa fila de banco, numa fila de lotérica, e ali eu tentar pregar Jesus com as minhas ações. Ontem mesmo eu estava falando isso na igreja. A gente tem que... Billy Graham falava essa frase: a gente prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Acho que o maior testemunho que a gente pode dar são as nossas ações. E ser cristão é exatamente isso. Na Bíblia, quando os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, é porque as pessoas entendiam que aquele ali é igual a Jesus, andava com Cristo e se tornou um cristão.
Então é nesse sentido, da palavra cristão, e eu acho que o maior significado de tudo para nós é ser reconhecido como as ações de Jesus, entendeu? O amor nas nossas vidas, as pessoas enxergarem Jesus, as atitudes, as ações que a gente tem, pregarem a palavra. Isso é maravilhoso. Bacana. E para você, Bruno, o que é ser cristão? O pastor, de hoje. O pastor Silas falou bastante, né? Fica até meio complicado de explicar, né? Você responde nosso primeiro. Mas que não sei, quando você falou na pergunta, quando eu era mais moleque, tinha aí meus 12, 13 anos, eu também enxergava o crente como o careta. A gente tinha a visão, ele é crente, não pode fazer isso. Você é daqui de Alumínio? Não pode fazer aquilo. Eu sou de Mairinque. Você é de Mairinque, é a minha região. Mas vivo aqui em Alumínio, né? A minha rotina é em Alumínio, sim. Mairinque é só pra dormir mesmo. Mas enfim, hoje isso tem sido deixado de lado um pouco, né? E as pessoas têm passado a entender que o ser cristão é como o pastor falou, é ser como Cristo era, né? A palavra cristão significa ser um pequeno Cristo, entendeu? Isso é ser um cristão. É as pessoas olhar para dentro de nós, não só para dentro, mas olhar o seu físico, suas atitudes, e ver você como um espelho de Jesus, entendeu? Sim. Quando a pessoa te olha, ela poder ver o reflexo de Jesus em você, pois você tem tido as mesmas atitudes de Jesus. Paulo ele diz isso na Bíblia, ele diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, entendeu? Eu acho que aí é ser cristão, entendeu? Sim. Porque Paulo ele agia como Cristo agia. Então, a partir do momento que as pessoas agiam como Paulo, as pessoas estariam sendo cristãos. Inclusive ele não viveu, né, com Jesus, ele só encontra Jesus na estrada de Damasco, mas mesmo assim foi reconhecido como apóstolo, né? E foi um importante divulgador do cristianismo na época dele, né? Paulo ele não é um dos 12, né? Mas é tão amado e considerado quanto Paulo, os outros, né? Teologicamente falando, ele é um dos caras mais importantes da Bíblia, né? O cara que mais tem livro na Bíblia é Paulo. Mas assim, ser cristão nos dias de hoje, vocês não são também, embora a gente more em Alumínio, a gente vê o que acontece na sociedade atual. Então assim, a gente vive uma época, como alguns pensadores atuais falam, de valores líquidos. Ou seja, hoje tudo é superficial, tudo é rápido. Então, por exemplo, a gente vê casamentos se desfazendo porque são jovens que se casam, não conseguem lidar com esses problemas, esses desafios da vida conjugal, e é mais fácil trocar de mulher do que sentar e conversar, ou vice-versa, a mulher trocar de homem. Então assim, ser cristão numa época em que o materialismo é tão forte para nós, que a gente está, principalmente essa geração que está chegando, vocês também trabalham com jovens, que são bombardeados por esses valores líquidos, por essa cultura superficial, né, que às vezes fica só cultuando corpos, né, cultuando drogas, e também por uma inversão de valores, né? Agora uma pergunta interessante: como vocês fazem para manter essa religiosidade, mesmo o mundo oferecendo isso, né? É fácil fazer isso? Então, diariamente a gente atende muita gente, e o que eu percebo é que onde está a falha disso? Tem vários fatores. Por exemplo, acho que com certeza a igreja é culpada de muitas coisas, as famílias, os pais são culpados de muitas coisas, a própria educação, acho que isso é notável. Sim. Não é das melhores, mas o que a gente vai fazer? A gente tem que tentar consertar o que a gente pode. E hoje eu percebo que muitas vezes as pessoas tratam o problema, as pessoas que estão com problema, com dificuldade, as pessoas que estão sofrendo, com muito preconceito. E na verdade, quanto mais preconceito a gente tem em relação a isso, menos impactado, menos essas pessoas serão impactadas com o evangelho. Quando eu falo que eu tenho que demonstrar Jesus com as minhas ações, não quer dizer que eu tenho que aceitar o pecado do próximo, mas quer dizer que eu tenho que ajudar ele a sair disso. E muitas vezes o que a igreja deveria fazer é isso, e ela não faz. Ela condena, né? Isso, condena, ou manda pra fora, ou deixa que a pessoa se vire. Não é assim, a gente tem que tratar das pessoas, cuidar das pessoas, chegar até essa pessoa e levar a verdade.
Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Eu tenho que pregar a palavra, eu tenho que falar o que está escrito, eu tenho que ser muito franco com isso, mas as ações da pessoa vai mudar de acordo com as escolhas que ela fazer. E ela precisa saber as escolhas certas. Então nosso papel em influenciar essas pessoas está nisso. E o que eu percebo é de muitas vezes conviver com essas inversões de valores, de famílias sendo destruídas, porque falta instrução, porque falta um apoio da igreja, porque falta um cuidado. Muitas vezes é muito mais fácil desistir de uma família do que tentar lutar por ela. É isso que as pessoas pensam, mas isso não é uma realidade. Quando eu destruo uma família, eu destruo o futuro de pessoas, eu destruo o futuro de crianças. Quando eu destruo uma família, eu estou indo contra o maior princípio que Deus deixou, que foi a família. Então eu acho que a igreja está aí para tentar evitar que isso aconteça, para tentar aconselhar pessoas, para tentar ajudar, abraçar. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas sofrendo com doenças, depressões, as doenças da alma, sabe? Então são coisas que assim, a igreja tem que ajudar, a igreja deve ajudar, e muitas vezes não está ajudando. Inclusive naquele filme Efeito Borboleta, não sei se já assistiram, o primeiro, que é bom, o resto é horrível, né? O 2 que fizeram, nossa. Mas o primeiro, ele mostra como uma ação lá na infância daquela menina, daquele menino, como mudou toda a trajetória da vida dela, né? E até em um dos momentos ela vai para prostituição, vai para as drogas, se mata. E isso deixa muito claro isso, né, cara? A gente pega pessoas que tiveram problemas na sua infância com sexualidade, com abusos, de viver coisas antecipadamente, coisas que infelizmente acabaram sofrendo, e lá na frente isso vai dar um prejuízo muito grande para a própria pessoa, traumas, cicatrizes no coração. Então é muito fácil muitas vezes nós julgarmos uma pessoa pelo que ela é ou pelas escolhas que ela faz, só que quem está disposto a estender a mão e ajudar? E ajudar não significa aceitar o pecado do próximo. Sim. Ajudar significa mostrar o caminho de como resolver aquilo. Eu acho que o nosso papel tem que ser esse, influenciar essas pessoas de todas as formas possíveis, não apenas sentimentalmente, mas também profissionalmente. Eu acho que a igreja tem esse papel, ajudar em todos os sentidos, em Sim. caráter, em família, em educação. Orientação também, né? Bruno, no seu caso, você virou depois. Imagino que talvez você tenha sofrido um pouco mais essas tentações. Eu não sei, eu não sou evangélico, mas vocês já devem ter tido membros que às vezes a pessoa começa a ir na igreja, no momento até num retiro, alguma coisa assim, aí passa uns meses, uns anos e ele volta para a realidade dele, né? Como você consegue, quantos anos você falou que você está? 4, né? 4 anos. Como você conseguiu, e se o começo é mais difícil, ou o final é mais difícil, o meio, como você consegue ainda se manter dentro da igreja? E o que dica você daria para essas pessoas que começaram depois de mais velhas, continuar nesse caminho? Então, como eu falei no início, quando você perguntou como eu comecei minha caminhada, né? Quando eu iniciei a minha caminhada com Jesus, eu entendi muito rápido o que era isso, entendeu? Então já entrei de cara, entendeu? Eu não fiquei... Porque muitas pessoas, elas se seguram, elas se mantêm inseguras, elas se retêm um pouco, tem um pouco de receio de se entregar de vez nisso. Eu não, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, eu já falei, é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Então já entrei de cabeça e fui embora, entendeu? Isso me ajudou muito, porque em março foi quando eu comecei a minha caminhada, em agosto eu já estava me batizando, aí pouco tempo depois eu já estava trabalhando na obra, ajudando as pessoas da igreja, já estava levando o pessoal para a igreja junto comigo. Então eu entrei muito de cabeça, e quanto mais você se envolve com pessoas, mais você se envolve com a obra de Deus, mais dificultoso fica você se afastar disso, entendeu? A Bíblia diz pra gente que aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Sim. E aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, cogitam das coisas do Espírito. É bem claro o que esse versículo diz, né? Se você está se inclinando, se aproximando mais das coisas de Deus, a tendência é você sempre querer mais de Deus. Agora, se nas suas atitudes, no seu dia a dia,
você tem se inclinado para as coisas do mundo, que é o termo que a gente costuma usar, você consequentemente vai ter mais desejo pelas coisas do mundo, entendeu? É uma coisa interessante, né? O pastor me corrija se eu estiver errado. O batismo, no caso na Igreja Católica, é feito quando a pessoa nasce, né? Pelo menos até onde eu sei, na maioria das igrejas evangélicas, ou todas, né? Me corrija, é uma decisão da pessoa, né? É isso mesmo? É assim, da pessoa quando ela toma consciência do que ocorre, isso, né? Quando o batismo nada mais é do que você declarar publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Só que a morte para o mundo e a vida para Cristo. Só que muitas vezes não tem como eu tomar uma decisão dessa se eu não tenho uma consciência ainda. Discernimento, né? Uma maturidade. Isso, o bebê não tem a condição de tomar essa decisão. A lucidez, né? De falar, é isso que eu quero, né? Exatamente. E não é que o batismo vai mudar, você vai entrar na água e vai sair outra pessoa transformada. Mas ali você está externando a decisão que você tomou no seu coração. E aí, quando você faz isso com um bebê não tem condição de tomar uma decisão, né? É totalmente inocente. Então é por isso que a gente não batiza crianças. Mas a gente faz a apresentação da criança assim como está na Bíblia, que foi feito com Jesus. Então o batismo, quando a pessoa tem total consciência da sua decisão, que ela reconhece que Jesus é o único Senhor da vida dela, ela reconhece a verdade das Escrituras e que ela tomou aquela decisão de livre e espontânea vontade, aí a gente batiza ela. Entendeu? Inclusive, se eu não me engano, acho que Jesus foi batizado por João Batista, né? O primo dele. E ele já não era criancinha, né? Jesus já tinha uma lucidez. Ele tinha 30 anos quando foi batizado. Então, né? Então, é uma referência bacana, né? Que é reproduzida hoje, né? Dentro do quadro da igreja. Bom, segundo estudos, cada vez mais tem se aumentado os índices de usuário de drogas, as taxas de DSTs, isso é um dado muito alarmante pela OMS, e principalmente no Brasil, que a tendência do conhecimento é que combata a ignorância. Ou seja, diferente dos anos 80, que não existia tantos estudos sobre o impacto do cigarro, das drogas, do sexo sem proteção, hoje falando dos anos 2000 até hoje, a informação ela é bombardeado. O jovem hoje, o adulto, a criança tem acesso, o próprio país faz propagandas, publicidades nesse sentido de conscientização. Só que o que os dados vêm mostrando é que vem aumentando o número de casos de DSTs, o número de jovens que se perdem nas drogas e inclusive as taxas de suicídio. Isso são dados. E os pensadores atuais não conseguem compreender por que se com a informação a ignorância ainda não acabou. A ignorância no sentido da palavra mesmo, né? De eu desconhecer. Eu não vou fumar porque eu sei que me faz mal, né? Antigamente não existia estudo, hoje existe, né? Então assim, na opinião de vocês, como que a fé pode ajudar nesse aspecto? A gente sabe que o trabalho que as igrejas evangélicas fazem com os dependentes de narcóticos é muito forte, né? Então assim, na experiência de vocês, na igreja de vocês têm casos assim de jovens que chegam numa situação de desequilíbrio ou em depressão, suicídio? Se pudesse contar um pouquinho como que é essa experiência. Fazem 2 anos que eu atuo como pastor e o que eu mais atendo são pessoas em depressão. Tem gente que liga 3, 4 da manhã pedindo ajuda, pedindo oração. Já teve vez de uma pessoa me ligar querendo se matar. Acontece muito isso. Eu acredito que o grande problema hoje em dia é que as pessoas o entretenimento o tempo que elas gastam no entretenimento é um tempo precioso que poderia ser melhor utilizado. E a igreja ela tem esse papel de ajudar, de conscientizar, de educar. Por exemplo, a pessoa, tem um filho, uma criança, ela leva a criança na igreja. Enquanto os pais estão no culto, as crianças estão num outro lugar, num outro espaço, sendo ali ensinados, conscientizados e tal. A gente tem uma classe de adolescentes,
tem... Na Abapai tem, não sei como é que fala, escola dominical, coisa assim, né? Tem. Então já existe esse trabalho de evangelização com crianças. São trabalhos específicos. Direcionado para as faixas etárias, né? Isso. Agora mesmo com os jovens, a gente está tratando assuntos como esses. Drogas, sexo, todas essas coisas que os adolescentes, os jovens têm enfrentado nessa idade, entendeu? Esses problemas que podem acarretar problemas para eles. Então são assuntos que a gente encontra na Bíblia, que é errado. A gente vê, não somente na Bíblia, mas na sociedade, que isso é prejudicial aos jovens. A gente traz para eles aquilo, como agir diante dessas circunstâncias, o que fazer, quando recorrer a alguém, a quem recorrer. Todos esses tipos de coisas a gente tem passado para os jovens. E na igreja de vocês têm casos de jovens que são dependentes, ou eram dependentes? Sim. Tem pessoas que estão em tratamento, tem pessoas que saíram de tratamento. Então, tem pessoas que chegam na igreja em momentos de crise, de sendo usuários e tal. Então, a gente convive com várias pessoas que estão passando ou já passaram pela situação. E não apenas de droga, mas tem o álcool, tem também questão de doenças, depressões, tristezas, rancores, mágoas. Então, claro que, igual eu falei, o nosso maior papel é amparar essas pessoas e tentar ajudar da maneira que der, entendeu? Se a pessoa vai à igreja, se ela pede ajuda, fica muito mais fácil. Só que muitas vezes... Ela quer ser ajudada, né? Exatamente. Só que muitas vezes a pessoa não sabe que ela precisa de ajuda, muitas vezes ela não quer pedir ajuda. Não aceita, né? Por orgulho até, né? Mas mesmo assim, a igreja tem que tentar ajudar, fazer de tudo. E outra, não é só ajudar o dependente químico, a gente precisa ajudar a família. Entendeu? Quando acontece um processo de cura, de libertação de uma pessoa que está doente, a família precisa ser tratada também. Essa pessoa precisa ser bem recebida. A gente tem um núcleo de assistência social na igreja e uma das partes é o banco de currículos, por exemplo. Então, se tem alguém desempregado, vai lá, manda o currículo lá e toda vez que surge alguma vaga que a gente fica sabendo, a gente encaminha esse currículo até lá. E a gente vê que o número de pessoas hoje em dia que está desempregada, pessoas com problemas financeiros, jovens crescendo com dificuldade de organizar a sua vida financeira, seus planos, seus projetos, é muito grande. E a igreja precisa abrir os olhos para isso. Então a gente tem várias coisas lá e tenta auxiliar e ajudar os jovens nessas situações. Não apenas em drogas, em problemas assim, mas em todas as outras áreas da vida. Profissional, sentimental e por aí vai. Sim, com certeza. E na opinião de vocês, hoje, qual que é a maior dificuldade em trabalhar com o jovem? Vocês organizaram agora o retiro, né? Como vocês conseguem enfiar na cabeça de um jovem que está bombardeado de estímulos externos, né? Que hoje em dia é fácil você sair, você ir até as cidades hoje se mobilizam no carnaval, tem festas para cima. Como vocês conseguem fazer um jovem desse largar, renunciar a isso e ficar 3, 4 dias dentro de um sítio, né? Que geralmente é feito em chácara, sítio. E qual é a dificuldade? O que é mais difícil para vocês fazerem, conseguirem vencer? Quer falar? Posso ir? Eu acredito o seguinte: é muito fácil para a igreja dizer que isso é pecado, que aquilo é pecado. É errado e isso é certo. É muito fácil para a igreja fazer isso. Não é esse o papel da igreja. A gente tem que, se isso é pecado, eu preciso mostrar o porquê que isso é pecado e provar para a pessoa que ela não precisa pecar, que ela não precisa daquilo. E isso tem que ter sentido na vida dela. Então, eu falo muito essa frase pro pessoal lá da igreja. Eu falo, gente, mais do que fazer sucesso com a igreja, com alguma coisa, a gente precisa fazer sentido. Quando as pessoas entendem o sentido da coisa, elas escutam, elas ouvem. Primeira coisa, para que haja um impacto na vida da pessoa, aquilo tem que ter um impacto na minha vida. Quando eu falo daquilo que eu vivo, aquilo tem mais significado. Tem mais força, né? Exatamente. Porque você viveu aquilo, né? Você está vivendo, né? Exatamente. Então as pessoas, elas escutam muito mais, elas prestam mais atenção quando elas entendem que aquilo é uma realidade. E quando aquilo faz sentido na minha vida e ela vê que as minhas ações são diferentes, as minhas escolhas são diferentes e que ela pode viver aquilo, e principalmente, Bruno, é de graça, entendeu? Porque Jesus morreu por aquela vida.
Então eu percebo que eu não preciso nada mais do que o próprio evangelho para convencer alguém de que Jesus é o Senhor. Eu não preciso de nada. A igreja não é um entretenimento, mas o mundo está oferecendo muito entretenimento. Então a única coisa que eu preciso é viver esse evangelho. Eu vivendo esse evangelho, eu vou ter o evangelho em mim ao ponto dessa pessoa querer isso também. Isso, graças a Deus, tem acontecido. Precisa acontecer com mais pessoas. A partir do momento que eu influencio alguém, porque ou a gente influencia alguém, ou eu vou ser influenciado. Sim. E eu acho que a todo momento a gente passa pelos dois lados da moeda. Então eu sempre vou ter esse papel. Eu preciso ser influenciado ou então influenciar alguém. Então quando eu consigo influenciar alguém com as minhas escolhas, com a minha decisão, já valeu a pena. E outra, não é eu chegar numa praça, pregar o evangelho ali e ir embora gritando e ficar ali, né? Não, as pessoas precisam ser cuidadas, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser tratadas. E isso é um processo demorado. A Bíblia fala o seguinte: ide por todo mundo e fazei discípulos. E discípulos não se faz de um dia para a noite. Tem que andar junto, tem que comer junto, tem que trocar ideia, tem que orar junto, tem que chorar junto. Então isso leva tempo, leva momentos. E então eu acho que a maior dificuldade muitas vezes é ter pessoas que estejam dispostas a viver esses momentos. Entendeu? Entendi. E então, assim, no caso desse retiro que vocês fizeram, provavelmente vocês fizeram um planejamento de uma expectativa de público, Sim. né? Vocês alcançaram? O que vocês acharam? Qual foi o balanço disso? A expectativa de público, cara, a gente até superou o que a gente queria. Entendeu? Verdade. A gente se programou para uma certa quantidade de pessoas e chegou no dia, a gente teve que caçar lugar para o pessoal dormir. Nossa, foi maravilhoso nesse ponto, entendeu? Entendi. E aí, qual foi as estratégias que vocês usaram? Porque assim, pelo pouco que eu convivo e conheço, né? Eu conheço o Silas de outros carnavais, né? Vamos falar assim, de outras histórias. Mas eu nunca tive uma presença, uma relação próxima. O Igor também, a gente já fez alguns trabalhos pontuais. Mas eu percebo, analisando de fora, que a Abapai ela tem uma abordagem um pouquinho diferente em relação ao jovem, né? Vocês trabalham muito esse aspecto de mídias, né, sociais. Vocês acham que isso é importante para conseguir chegar no jovem hoje em dia? Com certeza. O jovem hoje, ele tem muita necessidade de ser aceito por outros jovens, entendeu? O jovem ele se preocupa muito com o que os amigos, os colegas, os parentes vão pensar dele, entendeu? Então isso acaba dificultando um pouco na hora de trazer eles. Então a gente tenta acolher ao máximo esse tipo de pessoa. A gente tenta se tornar, antes de tudo, se tornar esses amigos com que eles vão se preocupar, entendeu? Porque se eles se sentem próximos, se sentem acolhidos pela gente, quando a gente fizer um convite desse, fica mais fácil deles aceitarem, entendeu? É muito mais fácil ele dizer sim para alguém que ele confia do que dizer sim para alguém que ele não conhece direito. Então, no caso de vocês, existe um trabalho para acabar com as panelinhas com os jovens, Sim, né? Isso, exatamente. Que esse é o mal. Eu trabalho com jovens nos Bandeirantes e realmente isso acaba afastando os novatos, né? Porque você chega, já tem um grupo formado e se esse grupo não está aberto, olha, temos uma pessoa nova, vamos acolher ela. É um grupo só e aquele que chega já entra nesse grupo. Isso eu acho interessante, né? Eu não frequentei a igreja de vocês, não fui. Aliás, eu me convido um dia para conhecer, que eu acho muito bacana o trabalho. E assim, eu vou contar uma experiência pessoal minha, né? Na minha adolescência, eu namorei uma evangélica, né? Ela era de uma igreja aqui de Alumínio, da Presbiteriana. E no momento que eu namorei ela, eu cheguei até ir em alguns retiros. Eu não sou evangélico, mas eu fui super bem recebido. A igreja não teve nenhum tipo de preconceito. Mas eu reparei, como eu sou um estudante de história, e a gente tende a analisar profundamente as coisas. E naquele retiro em específico, existe um grande número de jovens. E depois que passou esse retiro, eu acabei terminando com essa pessoa, a gente ficou 1 ano junto. Eu comecei a analisar, né, e às vezes a Alumínio é pequeno, vocês sabem disso. Então assim, você sempre tromba na rua. E cara, você tá indo na igreja, tal, não sei o que, não vou mais, não sei o que. E foi passando os anos assim. Recentemente eu conheci ele inclusive ele faz parte de um grupo de estudos que eu sou facilitador. E coincidentemente ou não, a família dele foi uma das fundadoras dessa igreja.
E eu perguntei pra ele, falei, como é que tá o trabalho com os jovens? Ele falou, ixi, Bruno, acabou, cara. Não tem mais ninguém. Eu falei, poxa, mas uma igreja enorme, uma igreja, na minha época eu vi, grande, que tinha um trabalho bacana, acabou, né? E eu já vi isso acontecer, olhando de fora, né, em outras igrejas, inclusive a católica. Então, eu acredito que o jeito que a igreja aborda o jovem hoje é fundamental para conseguir criar esse vínculo sem se corromper. E aí vai minha próxima pergunta, que é um tema meio é muito engraçado, porque eu vou contar minha experiência com os caras. Eu treinei uma época jiu-jitsu e certa vez eu estava lá treinando e falou, olha, vai ter o treino lá não sei aonde, vamos lá. Aí eu cheguei lá, era uma igreja. Eu fiquei olhando, falei, nossa, a gente vai lutar dentro da igreja. E aí a gente chegou lá em Sorocaba, afastaram os bancos, montaram esse tatame e começaram a rolar ali. Eu falei, que bacana, eu falei, que legal. Porque existem muitas camadas em todas as religiões, que são pessoas mais velhas que tendem a como posso dizer assim, a engessar. Então o cara acha que o jeito que ele era jovem há 50 anos atrás é o jeito que a igreja tem que ser hoje. E nisso eles perdem jovens, isso na minha opinião, é óbvio, né? E aí vai essa outra pergunta, né? Vocês acreditam que o caminho ideal seria uma abordagem mais ou menos, né, que como eu falei, essa experiência foi com a igreja Bola de Neve, não sei se vocês conhecem, né? Vocês acham que o caminho é meio por aí? Ou como que é na Abapá? Eu quero que vocês falem do que é o seu, a casa de vocês. Vocês se analisando com as outras segmentações que tem em alumínio, como que vocês acham que é importante a igreja modificar essas abordagens ou não? A gente tem que viver e tentar trabalhar com o jovem como era 50 anos atrás. Quer falar? Posso falar? A gente tem que sempre lembrar que você falou, há um tempo atrás as pessoas tinham outra cabeça, né? O pensamento era outro, a forma de chegar às pessoas, as coisas eram outras, os costumes eram outros. Então essa forma de abordagem que você teve lá atrás, quando você disse que é presbiteriana, funcionava. Só que as pessoas mudaram, os tempos mudaram, os costumes mudaram. Então a gente tem que acompanhar isso, sem se corromper, claro. Mas, por exemplo, o pastor acho que falou aqui já da Zumba. A gente vai começar um trabalho agora com Zumba com as mulheres. A gente fala, vamos lá participar da Zumba e tal, é grátis. A mulher chega lá, participa da Zumba e lá ela já escuta a palavra de Deus, ela já recebe algo de Deus, entendeu? Com os jovens fazer o mesmo trabalho. A gente chama a molecada para jogar um futebol, chega lá, só crente jogando bola, entendeu? A gente chama a molecada pra, sei lá, vamos jogar um paintball. Chega lá, só crente, lá a gente faz uma oração e assim a gente vai envolver esse pessoal, entendeu? Eu vejo na igreja hoje várias faixas etárias. Então a gente sempre tem que trabalhar para que tanto os mais novos quanto os mais velhos, e tem algumas pessoas que são bem mais velhas na igreja, os fundadores da igreja e tal, que o tempo que eu tenho de vida, essa pessoa já tem de crente, você tá entendendo? Então, eu como pastor, eu preciso articular muito bem o que é feito ali, o que é pregado ali, o que é ensinado, e a maneira de como as pessoas se relacionam, para não acontecer de ter um choque de gerações. De gerações, né? Porque isso acontece, é natural. Há 50 anos atrás a igreja não tinha guitarra, não tinha uma bateria, porque era um pecado, as pessoas não assistiam a televisão porque era pecado. Uhum. E eu não julgo essas pessoas, acredito que lá atrás era o tempo disso acontecer, e não falo que é uma falta de ignorância, mas acredito que os tempos passaram e as coisas foram mudando. Porém, a essência nunca pode ser perdida. Eu conheço muitas pessoas da bola, da igreja Bola de Neve. Aqui em Alumínio não tem, né, pastor? Não, aqui não. Conheço muitas pessoas, é uma igreja maravilhosa, eu já fui várias vezes lá. Conheço pessoas também da presbiteriana, amigos, pastores, pessoas que me ensinam até hoje. E acredito que o seguinte, a abordagem a essas pessoas, o jeito como essas pessoas estão sendo impactadas com o evangelho, é que vai diferenciar. Se eu colocar hoje na aba, na igreja onde nós somos ali membros, se eu colocar uma pista de skate ou um tatame ali dentro,
pode ter pessoas ali que vão acabar se escandalizando. Eu posso perder essas pessoas. Já se eu fizer isso em outro lugar, no caso Sorocaba, onde tem, funciona muito bem, entendeu? O público-alvo deles são jovens. Então eu acredito que hoje existe igreja para todo tipo de pessoas, para todo tipo de faixa etária. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso, eles fazem um trabalho de evangelização fantástico nas praças, nas baladas, e saem mesmo de porta, assim, nas portas da balada, levando Jesus. E isso é incrível, porque uma pessoa nunca vai saber que ela vai ser impactada por um evangelho na porta de uma balada. E eles fazem isso, entendeu? Então é algo assim maravilhoso. O público-alvo da nossa igreja é os jovens, com certeza, mas também é as pessoas mais velhas. E por respeito a essas pessoas mais velhas, eu não posso trazer esse confronto. Tanto é que esses projetos que nós estamos fazendo é fora do templo, para que não haja esse problema de chocar as gerações. Então a gente empresta ou aluga um salão fora da igreja, e nesse salão tem essas atividades. Eu acredito que o caminho é sempre o diálogo, né? Exatamente. Se você mostrar os benefícios, igual a um futebol, né? Não é jogar por jogar, né? A gente vai jogar, mas também vai ter um momento de oração, vai ter um momento de prática. Agora eu falo isso porque vocês são conhecidos pelos jovens que sobem na montanha, né? Vocês sabem do apelido de vocês aqui, né? Sobe no monte. Sobe no morro lá do Olidel e ficam orando. Eu tenho um colega meu que mora naqueles predinhos, ele fala que às vezes passam grupos de jovens e no começo, quando ele se mudou, ele achava que era jovem que ia pra usar drogas, né? Etc. Várias vezes a gente tá lá em cima, subir polícia. Já aconteceu isso? Sério? Já acontece direto isso aí. E aí ele descobriu, né? Os vizinhos falaram que são jovens da igreja que estão indo orar. Qual que é disso, né? De você estar na natureza, no caso monte? Isso é uma prática já de outras igrejas ou do cristianismo em si? Eu sei que a natureza, né? Eu falo porque eu sou bandeirante. Quando eu estou na natureza eu me sinto muito bem, né? Porque eu acredito que a natureza, nós viemos da natureza, né? E Deus criou toda essa obra para nós usufruirmos e também respeitarmos com todo o amor que merece. Mas no caso de vocês, tem algum motivo específico? Tem vários motivos, mas assim, não é nada assim. É diferente orar na montanha e dentro da igreja? Não, veja bem, o mesmo Deus que está em cima do monte, está o mesmo, né? Tá aqui com a gente, está lá na igreja. Deus, ele está em todos os lugares. Sim, onipresente, né? Que os olhos do Senhor estão em todos os cantos. Então o que eu percebo é o seguinte, o fato de nós orarmos lá é para ter mais liberdade. Hoje em dia, se eu grito depois das 10, depois das 11 dentro da igreja, os vizinhos se incomodam, e com razão, né? Sinceramente, se eu morasse do lado de um lugar onde fica fazendo barulho até outras horas da noite, com certeza eu ia me incomodar. Então a gente evita incomodar os vizinhos, então a gente vai para um lugar mais aberto, dá mais privacidade para cada um fazer sua oração, para cada um ter seu cantinho, entendeu? É um lugar lindo, com uma paisagem maravilhosa. Então teve uma época que eu e um amigo, a gente orou durante 6 meses, todos os dias, indo ver o pôr do sol. E era maravilhoso. Ali a gente viveu várias experiências com Deus. De fé diferenciadas, assim como também teve vezes de dentro do meu quarto, dentro do meu carro, dirigindo, Deus ali me tocar e eu ser cheio do Espírito Santo e eu começar a chorar dirigindo, sabe? Porque não é o lugar onde eu estou, mas sim meu coração que vai aceitar e deixar Deus agir. Mas tem um gostinho especial, né, da natureza, porque Jesus ele pregava na natureza, né? Na época não existia templos, né, no caso cristãos, né, eram só judaicos e no caso de Roma os templos politeístas, e ele pregava às margens do rio, né? Então tem um gostinho especial, né? Na Bíblia tem vários lugares. Por exemplo, eu tenho Daniel que orava no quarto. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Eu tenho o próprio Jesus que orava em cima do monte. Então tem a João Batista que orava no deserto. Então tem vários lugares. Inclusive Paulo, se eu não me engano, depois da conversão ele se retira no deserto, né? Ele não fica um tempo no deserto ou não? Não, ele não acredito que não seja no deserto, mas ele fica ali num lugar meio afastado. Ele tem um momento de introspecção, tipo né? Uma aldeia ali e tal. Pra ficar pensando, né? E tomar esse novo conhecimento. Ele ficou cerca de mais ou menos uns 2 anos antes de sair em missões. Esses 2 anos foi quando ele foi ali se enchendo de Deus, preparando para sair fora. E para você, Bruno, é diferente orar na montanha?
Tem um gostinho especial? Ah, pra mim tem um gostinho diferente, cara. Acho que pelas... Que nem o pastor falou. Não é o local que você tá orando. Não é a forma que você tá orando. É o que tá saindo de dentro de você que faz a sua oração ser diferente, entendeu? Mas, que nem falou, Jesus tinha o costume de orar no monte, entendeu? Então às vezes quando eu tô no monte, eu me sinto, tenho uma sensação de liberdade, sabe? Lá eu posso gritar, eu posso pular, eu posso correr, lá eu posso fazer barulho, lá eu posso me retirar num cantinho e ficar ali à vontade. Então pra mim tem um gostinho diferente, entendeu? Eu meus acampamentos noites estreladas, o momento que você deita assim, fica olhando. Eu acho que isso te força a entrar numa contemplação, né? E às vezes até um certo louvor silencioso, né? E vai um pouco do sacrifício também, sabe? Você tá lá confortável na sua casa, aí você levanta 11 horas da noite, pega o seu carro, vai até o monte. Até o pé do monte sobe a pé. Sobe tudo aquilo a pé. Depois e as meninas da igreja, elas acham ruim? Elas vão. Fala, vai ter bicho, não sei o que, ou elas vão de boa? Não, elas vão tranquilo. Vão tranquilamente. Sobem também, oram lá com a gente, são corajosos. Legal. E a montanha que vocês costumam ir, o morro é o do Olidel ali, Isso, né? a gente chamou aquele lugar de Monte das Antenas. Ah, sim, por causa da batizou lá. Vamos ver isso. E a propriedade de alguém lá? Vocês sabem disso? Então, é propriedade particular um pedaço, outro pedaço onde tem a da torre. Prefeitura, né? É da prefeitura, ou se não é da prefeitura, é alugado para a prefeitura. Inclusive eu conheço vários lugares ótimos, lindos em alumínio, que poucas pessoas conhecem. Se um dia vocês quiserem, eu posso apresentar a vocês. O que é triste, Bruno, é que nem a gente... Tinha uma época que a gente ia muito lá, e aí começou a ter muitas pessoas que iam com intenções erradas, gente usar droga, pessoas fazer besteira lá em cima, e aí depedravam aquela casinha da torre lá, as antenas, cortava fio, e aí acabou que a prefeitura fez? Fechou tudo, entendeu? Então, entendi. Por causa de algumas pessoas, vocês são prejudicados. Né? Tinha uma época que a gente tinha até a chave de lá, tudo. Ah, é? E aí trocaram tudo, o cadeado, porque por causa de umas pessoas que foram... Legal. Que pena que... já teve vezes a gente ir e murcharem todos os pneus, assim. Verdade. Não foram todos os pneus, mas todos os carros murcharam pelo menos um pneu. Sério? Esses meninos que foram pra fazer as coisas erradas lá. Nossa. Quando a gente chegou, porque a gente tinha um número grande de pessoas, cerca de 40, 50 pessoas, subirem de uma vez e deixaram os carros lá embaixo estacionados. E aí eles descerem... Isso atrapalhou eles, né? Eles queriam ficar no cantinho dele fazendo coisa errada. Aí a hora que eles desceram e aprontaram. Bom, mas eu não sei se vocês sabem, mas entre a Sorocaba até São Roque, nós estamos no meio de uma serra, chama Serra de São Francisco. Por isso que é só morro aqui, né? Existe um morro, né, uma montanha, morro no Brictuba, que eu sempre levo os bandeirantes. Tem uma casa que começaram a construir e não terminaram, e ali tem uma vista incrível. Você vê Sorocaba, é alto pra caramba. Se um dia quiser, eu levo vocês lá. É muito bacana, e o carro chega até o meio, né? Eu acho isso muito interessante. Bom, muitos religiosos, né, eu enxergo que muitas pessoas cristãs às vezes são, e eu falo porque eu sou um cristão, elas são cristãs, mas elas não pararam para pensar um pouco sobre a vida de Cristo. E eu percebo que muitas pessoas cultuam aquele Cristo que está na cruz, e o cara esquece de todo o legado que esse médico das almas, esse filósofo, esse professor... E quando eu falo isso, eu falo porque assim, muitos pensadores, até pessoas até ateu, pessoas de outras religiões, Gandhi mesmo fala que tem uma fala dele que ele diz assim: se toda a arte e obra sacra do planeta Terra fosse queimada, e se tivesse permanecido só as bem-aventuranças de Cristo, ele fala que nada se perderia. E ele não era cristão, mas ele reconhece a profundidade moral, né, de Cristo na sua trajetória de vida. Então, assim, qual é a opinião de vocês sobre isso? Assim, qual que é a abordagem da Abapai? Vocês procuram trazer esse Jesus que viveu, né, que conviveu com os apóstolos, que estava ali do lado, ou vocês tendem a deixar esse Cristo mais lá, distante? A gente aqui é um pobre mortal, pecador, e vamos dar o melhor.
Como que é a visão que você procura abordar dentro da Abapaz sobre essa dinâmica de olhar de Cristo, né? Eu sempre procuro, todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou fazer meu devocional, eu sempre tenho que provar para mim mesmo que aquilo que ele fez por mim valeu a pena. E aí que tá o ponto. Não adianta nada eu ter a imagem de Jesus crucificado e aquilo não fazer sentido na minha vida. Eu tenho que entender que ele morreu, mas tem que saber o porquê ele morreu. Tem que saber que ele ressuscitou e tem que saber o porquê ele ressuscitou. Tudo aquilo que Jesus fez durante os 3 anos de ministério dele... Que ele começou a pregar com 30, né? Falam, né? E ele só pregou por 3 anos. Foi. Só pregou por 3 anos. Algumas pessoas acham que a vida inteira dele foi, né? Não, foi 3 anos. De missão, assim, de fé, foi 3 anos. Foi batizado com 30 e desde então... Em 3 anos ele fez o que ele fez. Foi pro deserto, ficou lá 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo. Aconteceram um monte de fatos, curas e tal, os milagres de Jesus, as ressurreições, os locais por onde ele andou e tal. E depois ele foi morto. Eu tenho que entender o porquê que isso aconteceu, o sentido disso. Então... Tem muitas pessoas que têm Cristo crucificado em sua parede, anda com um crucifixo. Põe no carro, né? O problema não é esse, entendeu? Eu acho que cada um pode fazer o que bem entender. Sim. O problema é, isso faz sentido na minha vida? Aí que é o evangelho. Quando eu falo que eu sou um cristão, quando eu falo que eu sou como Cristo, eu tenho que estar disposto a viver como Jesus, a andar como Jesus, a amar como Jesus. E isso é muito difícil. Amar como ele amou, andar como ele andou, falar como ele falou, pensar como ele pensou, perdoar como ele perdoou. Esse é o sentido do evangelho. Não é eu demonstrar Jesus com uma imagem, eu demonstrar Jesus com uma frase, mas é isso fazer sentido na minha vida e eu executar isso com as minhas ações. Então, eu acho que o evangelho ele sempre vai se resumir a isso. É eu ser como ele, eu pegar aquilo que ele fez e colocar em prática na minha vida. É isso aí. A gente tem que entender... Primeiro, o grande milagre de Jesus, isso é indiscutível, foi ter morrido naquela cruz e salvar a gente do pecado. Ponto. Só que a Bíblia não fala apenas disso quando ela vai falar de Jesus. Se somente isso fosse suficiente pra gente, a Bíblia falaria lá daquela morte na cruz e pronto. Só que não, como você falou aqui, houveram 3 anos antes disso, de coisas que Jesus viveu. E se a Bíblia relata essas coisas, é porque isso tem um peso sobre as nossas vidas, entendeu? Jesus constantemente, ele estava pregando, vivia falando sobre o amor ao próximo, entendeu? Eu tinha muito essa visão antes de me converter. Eu sabia que Jesus tinha morrido pelos meus pecados, só que eu não entendia isso. Eu não sabia o porquê disso. Eu não sabia o porquê que Jesus curava um paralítico. Eu não sabia porquê que Jesus fazia um cego enxergar. Eu não sabia porquê que Jesus expulsava o demônio de alguém. Hoje eu passei a entender isso, entendeu? Hoje eu passei a entender que o que vale realmente é o amor, entendeu? Não adianta eu simplesmente saber que Jesus morreu naquela cruz e eu não entender que se eu não amar o meu próximo, se eu não amar a Deus, nada disso é válido, entendeu? Então acho que a nossa grande missão é levar esse amor às pessoas, fazer com que as pessoas entendam esse amor de Jesus. E a Abapaz, ela trabalha com artes para mostrar isso? Por exemplo, música, teatro? Porque eu sei que algumas igrejas trabalham, né, com a música fortemente. Como que é isso? Porque a gente tem que entender que tem pessoas de fora, né, que não conhecem, né, como que é um culto evangélico nessa parte. E eu já vi um trabalho no YouTube de uma igreja evangélica também, eles faziam teatros, né, para mostrar isso. Eu achei isso fenomenal, porque a força da arte eu acho que é forte. Vocês utilizam um tipo de arte dentro da igreja? Inclusive, por exemplo, a gente faz um trabalho muito legal. Esse trabalho começou há pouco tempo, com casas de repouso. E o que eles estão fazendo? A maioria desses senhores e senhoras que estão lá, eles têm Alzheimer, eles são 80, 90, 99, 100 anos de idade. E ali tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Aí você imagina, uma pessoa que viveu sua vida inteira, fez suas escolhas, suas decisões, e do nada ele vai para uma casa de repouso e lá ele consegue entender quem é Jesus. É através de um teatro, através de uma canção. Então vocês levam isso até isso, através de uma palavra. Isso tem acontecido, inclusive
daqui a 3, 4 dias, no próximo domingo, a gente vai ter isso. O pessoal vai para uma casa de repouso aqui da cidade. E tá acontecendo isso lá dentro. Eles levam a palavra de Deus. Tem um pessoal que se veste de palhaço. Eles já fizeram alguns trabalhos em hospitais. Legal. E é a forma de levar Jesus. Eu acredito que é muito errado a gente chegar e pregar Jesus, aquele Jesus que eu preciso de um carro, eu vou orar para Jesus, eu vou dormir e amanhã cedo vai ter um carro zero na minha garagem. Cara, isso não é evangelho. Aí você tá barganhando com Deus, Exatamente. né? Ó, eu vou pra igreja, você me dá, eu vou pra igreja. você me dá um retorno aí, Deus. E não é isso. Jesus não é esse Jesus que você ora, pede um carro, amanhã tem um zero na garagem lá. Sim. Não, eu acredito que ele é um Deus que me dá o fôlego de vida para que eu consiga trabalhar, para que eu consiga me esforçar, fazer as minhas escolhas e, consequentemente, conseguir comprar o que eu bem entender, conseguir fazer o que eu bem querer. Então, essa é a abordagem da igreja, em tentar levar Jesus de acordo com a palavra de Deus, entendeu? Não é uma igreja perfeita. Sim, como nenhuma instituição humana é uma igreja com problemas, com dificuldades, mas é uma igreja que é movida a esse sentimento, em levar o amor ao próximo, em levar o evangelho até essas pessoas que precisam tanto. E como foi para você, no caso, Silas, assumir uma igreja tão jovem assim? Isso tem um peso, né? Isso tem uma cruz que você tem que carregar, teve uma pressão, como que foi para os outros membros da igreja mais velhos olhando para você, ou até as outras igrejas, não sei se vocês têm diálogos com as outras igrejas aqui. Tem. Como que foi no seu caso? Porque você é muito novo, cara. Você tem 23 anos, né? Não, mas aconteceu. Você assumiu o ano passado, né? Foi em 2015. 2015. O que aconteceu foi assim. A minha mãe foi a fundadora da igreja. Nós éramos de uma outra denominação. Ela foi pastora dessa denominação por 10 anos. Depois saímos dessa denominação e ela abriu a Abapai. Não tinha para onde ir. Não tinha. A curiosidade, o que significa Abba Pai? Abba Pai é como se fosse paizinho ou papai. A maneira. É uma palavra de intimidade com Deus. Deus. Uma maneira carinhosa de chamar o pai. Legal. E aí o que aconteceu? Não tinha pra onde ir com a igreja, não tinha o que fazer, ela tinha saído, o povo ia ficar tudo sem igreja. E aí foi quando a gente saiu de casa, fomos pagar aluguel e começamos a derrubar as paredes da casa e fizemos a igreja lá. É lá até hoje. Que fica no Olidel, fica né? Lá na Granja Modelo. Na Granja Modelo, Isso. A sede, né? Isso. E aí a gente ficou ali mesmo e foi expandindo, foi puxando pra cá, puxando pra lá, a igreja foi crescendo. Tinha cultos ao ar livre, não tinha teto, não tinha telhado. Nossa. Sabe? E aí era tudo ali mesmo, foi indo. E aí com 2 anos de ministério, minha mãe faleceu. Foi numa quarta-feira. E ela fez o culto de quarta-feira. Nós temos culto quarta, sexta e domingo. E no final do culto ela foi embora normal. Eu estava na faculdade nessa hora. E aí voltei da faculdade. E ela falou assim: filho, tô indo descansar. Foi subir a escada, no último degrau, o coração parou. Deus recolheu ela ali. Ali mesmo ela já faleceu. Nós fomos pronto-socorro, tudo. Foi uma correria, mas não adiantou. E ela faleceu. Naquele dia, foi dia 14 de março, naquele dia de maio, 14 de maio, naquele dia eu já comecei a tomar algumas decisões dentro de mim e não tinha naquele momento um braço direito dela. Se eu soubesse, claro que isso tudo ia acontecer, eu teria me aproximado mais, teria aproveitado mais, estudado mais, né? Se dedicado mais. Só que eu acredito que Deus faz tudo da maneira tudo tem dele. Seu tempo certo também, Exatamente. Né? E aí eu tava trabalhando, tava estudando fora e tal, fora que eu digo é Sorocaba. E aí foi quando eu vim pra cá pra cuidar das coisas, ajudar meu pai, ajudar minha irmã, me ajudar também, que não tava nada bem. É difícil perder um parente próximo, né? E aí foi quando a igreja ela faleceu na quarta pra quinta foi velório, sexta e sábado foi luto total. Teve culto e tal, mas foi um culto assim muito triste. E no domingo foi o primeiro culto assim que com a igreja toda e tal. E não tinha quem pregasse. E meu pai estava muito mal também ainda. Eu falei: pai, vamos lá. Eu prego, nem que a gente encerre o culto mais cedo. Eu prego uns 10 minutos, 15 minutos.
preparei uma palavra, só que quando eu entrei no escritório da minha mãe, sentei na cadeira dela, vi a Bíblia dela, eu não tinha nem Bíblia, cara, vi a Bíblia dela, as anotações dela, aquele cheiro dela, tá, perfume dela, cara, entendeu? Foi quando eu fechei o olho e falei, ó Deus, eu não sei o que eu vou fazer não, preparei alguma coisa ali e tal, peguei as próprias mensagens dela, preparei alguma coisa ali, e foi um pouco. Depois daquele dia foi uma bênção, a pregação foi maravilhosa. As pessoas já começaram a me olhar diferente. E eu comecei a entender que Deus estava me colocando ali. E aí foi quando a minha vida começou a trabalhar nesse sentido. Eu namorava na época, passaram-se 6 meses. Eu já estava trabalhando para casar, já estava fazendo minha casa e tal. Passaram 6 meses, nós casamos. E estamos aí até hoje. Isso faz 2 anos e meio, vai para 3 anos agora. Então, assim, é um peso, é um fardo, é uma cruz, mas eu acredito que não é algo assim também que a gente não aguente, eu e minha esposa, a Daiane. Não é algo que a gente não aguente, que a gente não suporte. Deus, ele dá um fardo que a gente consiga carregar. A Bíblia fala que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está falando isso. Então, ele provê as ferramentas também para você trabalhar, né? Tem muitas pessoas na igreja que ajudam, tem uma equipe maravilhosa, tem pastores. Inclusive o coral da Abapai é muito conhecido na cidade. Né? Então tem toda uma equipe de liderança, o Bruno mesmo cuida dos jovens, então é um braço assim que eu tenho que eu fico tranquilo. Tem outras pessoas, tem equipe de mulheres, intercessão é um pessoal de oração, que eles ficam à disposição para orar 24 horas. 24 horas. Hoje mesmo eu fui fazer uma visita de uma pessoa que estava no pronto-socorro, e lá mesmo eu já mandei um zap, falei, galera, ore por tal pessoa, está passando por essa situação, e eles fazem as orações. Nós temos oração na igreja de manhã, 5 horas da manhã, 9 horas da manhã e 10 horas da noite. Então é um ajudando o outro. E outra, eu louvo a Deus porque as próprias pessoas souberam ser muito bem compreensivas comigo. Elas me ajudaram muito, me incentivaram muito, me abençoaram. E até hoje sentam comigo, puxam minha orelha. Na igreja a gente tem um conselho, tipo um conselho. E esse conselho direto, a gente tem uma reunião por mês e todo mês senta lá. A importância de ser democrático, né? De procurar... Você tem que melhorar nisso, tem que mudar isso, melhora isso, melhora isso. Esses conselhos são os mais velhos da igreja? São pessoas diversas? Não, são mais velhos, todos tipo eles um conselho de ancião, assim. Isso, são anciões já da igreja. Pessoas que eu confio, pessoas que me auxiliam mesmo. E eu louvo a Deus também, uma pessoa que sempre me ajudou e meu herói é meu pai, que tá aí, tá comigo, tá fazendo a obra. Ele não prega, ele não tem esse instinto de liderar, mas é uma pessoa que tá nos bastidores ali, fazendo de tudo. A gente que trabalha com projetos sabe que dá muito trabalho. Dá. Né? Tá. Eu, para organizar um acampamento com as crianças, eu já fico louco. Imagine um retiro de 4 dias, né? E essas pessoas são importantes, né? Mesmo que ele não é uma pessoa que vá lá na frente falar, mas o cara que é preocupado com a comida, com o banheiro, né? Todo mundo é importante. Né? Tem toda uma logística de transporte, de autorizações de prefeitura, tem um monte de coisa. E aí, tendo pessoas para fazer isso, fica leve, fica gostoso de fazer a obra. Né? E para você, Bruno, que é jovem, liderando os jovens, você sente um pouco essa pressão? Quanto tempo você está à frente do grupo? Então, eu estou à frente do grupo fazem uns 8, 7 meses, mais ou menos. Faz pouco tempo. Como é que é assim? Você sente essa cobrança individual? Então, a cobrança tem, né? Porque a gente que está na frente, se o grupo todo não acontece, o peso cai de quem está na frente, né? Isso acontece com o pastor. Se a igreja não funcionar, a culpa é do pastor. Exatamente. O erro pode ser de um irmão qualquer, mas a culpa é do pastor. Se dá certo, a culpa é de todo mundo. Se der certo, não, a igreja foi uma bênção. Agora, se der errado, aí o bicho pega. Mas, como o pastor falou, Deus não dá um fardo que a gente não possa suportar, né? Deus o tempo todo ele vem dando forças, vem capacitando, coloca pessoas à disposição para nos ajudar, entendeu? No retiro mesmo, tive pessoas de vigia, tive pessoas tomando conta da cozinha, pessoas tomando conta da decoração, pessoas tomando conta de cantina,
pessoas tomando conta de culto, de mensagem, de louvor, de tudo. Tipo, pessoas que se disponibilizaram a fazer isso, entendeu? Então isso tira um peso das nossas costas. Vamos imaginar eu sozinho ter que cuidar de tudo isso, entendeu? E assim, o AlumiCast, que é esse programa, a gente tem um compromisso com a verdade. Então acho que assim, é importante esclarecer. E eu faço essas perguntas do ponto de vista de um ignorante, uma pessoa de fora, né? Mas existe uma fama, né? E eu já ouvi isso. E eu gostaria que vocês esclarecessem do ponto de vista da Abapai, né? Que eu já ouvi falas assim, retiro é putaria, é só para os jovens se pegarem, é desculpa que os evangélicos dão para deixar os jovens soltar as estribas. Eu não sei se vocês já escutaram algo assim. No caso de vocês, que eu acho que é importante também que fique esclarecido para todos que estiverem assistindo, né? Expliquem o que é, né? Isso ocorre, vocês fazem com esse intuito mesmo ou não? Desculpa a pergunta, mas é que eu já ouvi muito isso. Sim, já falei, os crentes é tudo hipócrita, fala que vai ter retiro, aí larga lá os jovens dormindo na barraca, dorme homem com mulher, fica aquela bagunça. Não. Mas eu acho que é importante vocês mostrarem o ponto de vocês, né? Até para que combata esse preconceito, né? Nosso trabalho, ele tem sido fortemente batendo contra isso, entendeu? Porque a gente sabe que igreja é local de pessoas com problemas. Tem gente que trata a igreja como um restaurante, eu falo muito isso lá. Uhum. Mas a gente tem que tratar a igreja como um hospital. E eu saber que vai chegar gente com problema, vai chegar gente, menino que vai no acampamento por causa de menina, vai chegar vários problemas. E a gente tem que saber lidar com isso, entendeu? A gente tem que saber como contornar essa situação. E se o jovem não aceitar, se o jovem não quer viver isso, ele vai acabar influenciando os outros a não viver junto. Sim. Então a gente tem que tomar uma providência. Então a gente não pode permitir isso de maneira nenhuma. A gente está ali para combater isso, a gente está ali para tentar resolver essa situação para que isso não aconteça. Nossa intenção no retiro de carnaval é tirar os jovens da folia, da bagunça do carnaval. O próprio nome já diz, né? Retiro. Retirar, né? Para tirar eles dessa situação e viver um momento especial com Deus. Só que eles nunca vão viver um momento especial com Deus se eles vão lá para bagunçar, para badernar. A gente sabe que sempre tem pessoas que vão para fazer isso, mas a gente tem que estar ali para combater isso. E eu não sei se existe algum retiro como esse ou existiu, né? Ou um acabou queimando o filme de todo mundo, né? Mas a nossa... Talvez até, tipo, o pastor falou, pelo tipo de pessoas que vão, entendeu? Uhum. O pessoal tem aquele ditadinho, né? Me digam quem tu andas que eu te digo quem tu és. Sim. Aí, por irem pessoas que usam drogas, pessoas que têm, aí posso dizer, meninos galinhas, que a gente pode usar esse termo, as pessoas acabam taxando isso, entendeu? Fulano faz isso, então lá vai ter isso, entendeu? Uhum. Só que a gente tem que trabalhar para tirar esse rótulo dessas pessoas. A nossa marca, aquilo que as pessoas veem em nós, tem que ser maior do que aquilo que as pessoas veem nas pessoas que estão indo, entendeu? Fulano está indo porque ele quer algo de Deus, porque lá tem pessoas de Deus. Não porque nós vamos não que nós vamos andar com aquela pessoa e vamos mudar, mas aquela pessoa vai andar com a gente e vai mudar, entendeu? Mas assim, é um trabalhar com jovem é muito difícil. São cabeças diferentes. Então é um trabalho muito intensivo. E o jovem hoje em dia é muito acelerado, né? Tem que ser um trabalho assim, 1 a 1, acompanhando eles, trocando ideia. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, tava falando com um jovem que foi no retiro. Tem que mapear os jovens, né? Falar, esse aqui é assim, assado. Isso, esse aqui combina com esse tipo de perfil aqui, a gente tem que trabalhar essa abordagem. Tem uns que você tem que bater mais em cima, sim, tem que ficar mais perto, trazer pra perto. Outros já são mais tranquilos. Mas assim, jovem, a gente sabe que a juventude é uma fase de conhecimento, de loucura mesmo. De descobrimento, né? Isso, exatamente. Então a gente tem que estar ali para evitar que eles tomem decisões erradas, façam coisas erradas e tá sempre tentando ajudar eles a fazer as melhores escolhas, né? E quem tiver dúvida pode participar com a gente. Pode participar com a gente. Eu falo assim, uma das minhas maiores experiências de fé foi nesse retiro que eu fui. Foi num sítio ali no Brictuba, eu acho que eu tinha 17 anos de idade. É fenomenal o trabalho que foi feito naquele caso específico, né? Que eu acho que é mais ou menos a abordagem. Que teve brincadeira, teve um momento de diversão, mas teve um momento de vamos sentar, vamos conversar. E eu acho que, essa é uma opinião minha, você está
um jovem que é acelerado, que está nesse mundo doido que a gente vive hoje, quando eu retiro, eu saio disso aqui, vou para um outro local, que geralmente é longe da cidade, que geralmente eu não vou ter muito celular perto. E lá eu fico 4 dias com pessoas que estão buscando o mesmo ideal. Eu acho que a força é muito incrível. Eu falo porque é uma experiência minha, é uma pessoa de fora que vivenciou isso. E eu acredito que é um trabalho muito forte sobre as pessoas. Inclusive nesse retiro específico, tinha muitas pessoas de alumínio que eram colegas meus, que eu toquei em banda de rock a vida inteira, né? Toco até hoje. E pessoas que eram usuárias de drogas, assim, que eram perdidaças. E lá ele teve esse momento de fé e falou, não, o cara caiu de joelho, vou mudar minha vida. E muitos mudaram, né? Outros voltaram pro mundo. Mas eu percebo que esse trabalho é muito importante. E aí eu queria perguntar para vocês, por que em Alumínio não tem como é feito em outras cidades, a Marcha da Fé, a Marcha de Cristo? Vocês já pensaram em fazer isso? Já. O que falta? Falta vocês conversarem com as outras igrejas? Nós fizemos uma marcha uma vez, foi bem legal. Aqui em Alumínio? Várias igrejas. Quando foi? Faz 2012. tempo? 2012. Faz tempinho já. Várias igrejas participaram. Aonde que foi? Saímos daqui da praça como que é o nome dessa praça? Não lembro. A gente chama Praça do SES. Aqui a gente fala Praça do SES. Daqui da Praça do SES e fomos por dentro da cidade, passamos orando pela prefeitura, pela Câmara. E fomos indo pela Paulo Dias e até a Praça do Pedágio. Aí chegou lá, encerrou a marcha e fizemos um festival de música. Teve show? Foi vários Acho shows. Que é legal, foi né? muito legal. Veio cantor de fora. Foi bem legal mesmo. Acredito que para que isso volte a acontecer, a gente precisa de ajuda, porque é muita coisa, envolve muita gente. E outra, a nossa igreja não é uma igreja grande o suficiente para mobilizar a cidade inteira. Então, se a gente se juntar com as outras igrejas, dá certo. Por que isso muitas vezes não acontece? Acredito que por falta de diálogo, por falta de sentar, falou, você é meu vizinho da igreja, vamos fazer? Mas não é que uma tem algo contra a outra, é que falta sentar mesmo, trocar uma ideia, falar, vamos fazer. Isso não é algo difícil. Se todo mundo se juntar para fazer, a gente faz. E não só uma marcha, mas acredito que dá para fazer festivais, dá para fazer, por exemplo, um culto na praça. Nossa, quantos jovens poderiam ser impactados através disso, sabe? Uma evangelização. Nós, por exemplo, portaria da CBA, imagina o tanto de gente que não passa ali no horário de almoço. Sim. A gente está ali para levar Jesus para aquelas pessoas, sem tomar o tempo deles, mas uma abordagem rápida e simples. Isso é fácil de fazer, é simples de fazer, entendeu? E é uma coisa que precisa de pessoas, só disso. Eu falo muito isso na igreja. Não é você ter 100% de uma pessoa, mas é você ter pelo menos 1% de 100 pessoas. Isso faz toda a diferença, entendeu? Então a nossa oração é para que aconteça isso. A gente está disposto a trabalhar para isso acontecer, mas a gente precisa de pessoas, de equipes, de várias pessoas. O nosso nicho hoje, o nosso nicho de trabalho, o nosso público-alvo de pessoas é o público que está ali, está trabalhando, a gente está fazendo a obra, estamos alcançando pessoas, só que a gente é limitado. E tem outras pessoas que fazem um trabalho maravilhoso que também são limitadas. Se a gente se juntar, se a gente se unir, nossa, a gente vai embora. E das igrejas evangélicas, você conhece outras que trabalham com jovens também? Sim, conhecemos várias. Aqui de Alumínio? Sim, conhecemos várias igrejas que são amigos nossos, pessoas que saíram das nossas igrejas. Assim, a gente está junto, a gente está trabalhando para que a cidade seja impactada. São várias pessoas que estão nas escolas, pessoas que estão no conselho tutelar, pessoas que estão dentro de lugares assim. E que trabalham com jovens, tem ações específicas para jovens. Entendi. E no caso, vocês já encontraram algum tipo de resistência de pastores mais velhos? Ou sei lá, pessoas que me falam, não, isso é besteira, vocês são jovens, vocês querem fazer? Ou não, isso nunca aconteceu? Eu particularmente nunca... Não sofreu isso, né? Não, graças a Deus não. Espero que não sofra, porque isso é muito... muito desagradável, né? É muito chato isso. Se a gente estivesse fazendo uma coisa errada, né? Mas estamos tentando levar o evangelho. E no caso da música em si, a gospel, que é a música evangélica, né? E tem muitas bandas boas, né? Que levam uma música muito forte. E também tem as bandas católicas que não se enquadram na música gospel, ou sim. É outra denominação, né? Ou não? Tudo é música gospel.
Não, eu não entendo como música gospel ou música secular. Acho que rotular, muitas pessoas rotulam, não tem problema nenhum com isso. Mas que nem eu particularmente, as músicas que eu escuto são canções que me levam a me aproximar de Deus, me levam a ter uma experiência com Deus. Seja qualquer ritmo, seja uma música mais lenta, um rock, alguma coisa assim, mas que vão me levar a me aproximar. Então, tem um versículo na Bíblia que fala o seguinte: quer comais, ou quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer isso tudo para a glória de Deus. Desde a roupa que eu visto até a música que eu escuto, tudo. Fazer isso tudo para a glória de Deus. Essa é a intenção, então. Sim, eu falo porque eu gosto muito da banda Rosa de Saron. Não sou católico, mas eu gosto muito. E recentemente eu venho percebendo que eles mudaram um pouco a abordagem deles. E eles mesmos já falaram que eles procuram fazer uma música mais universal. E aí, um tempo atrás, eu descobri que ele faz aula ou alguma coisa assim com o cara que é da Oficina G3. O Mauro. Que é dos evangélicos. Isso. E eu achei muito bacana isso, né? Porque olhando de fora, né, fala, pô, parece que são dois times de futebol e eles não se bicam. Mas os próprios, vamos dizer assim, eu desconheço esse ramo, esse nicho, mas as duas maiores bandas, ou uma das, eles se falam. E eles fazem aula, o cara faz aula com o outro. E eu acho isso muito bacana, né? E dentro da igreja de vocês também tem esse trabalho com música, assim, num ritmo mais contemporâneo, mais moderno? Tem. No próprio acampamento agora, Retiro de Jovens, teve no último dia, a gente chamou eles de Los Veteranos. Do Ricardo. Isso, Ricardão tocou bateria. E eles só tocaram rock and roll, entendeu? O Ricardo era o mais novo ali. Sim. Mas todos os outros integrantes são bem da velha guarda, entendeu? E tudo rock and roll. Então eles fizeram um som de rock and roll. Teve uma festa, qual que foi a festa? À noite? A Neon. Festa Neon. Neon. Que foi música eletrônica, entendeu? No Retiro, mas músicas eletrônicas que trazem uma letra. Sim. Entendeu? Então a intenção é essa, não importa o ritmo, desde que aquilo seja... A letra, né? Tudo conjuga ali pro bem, né? Pro belo. Bom, e para encerrar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse jovem aluminense que talvez esteja num momento de dificuldade. Eu falo isso, pastor, porque o outro projeto que eu faço, que é o Coca Filosófica, no primeiro Coca a gente falou sobre o suicídio. E foi impressionante a quantidade de jovens que relatavam, né, a depressão, a vontade de se matar. E muitos olham isso e falam, alumínio não tem nada disso, né? Mas tem, inclusive a gente tem casos de suicídio aqui na cidade recente. Então assim, eu queria que vocês, né, cada um, o que você falaria para esse jovem que talvez esteja nos assistindo, ou que talvez escute, que está no fundo do poço, que está na desgraça, que quem chega no fundo do poço realmente é escuridão, é trevas, está desistindo da vida. Qual é a mensagem que você daria? Vocês dois, no caso aí. Quer começar? Posso começar? Bom, eu falo para a câmera. Fale para a câmera agora. Ó, a mensagem que eu tenho é que se você tá no fundo do poço, você só pode olhar para cima. E não foi à toa que você abriu esse vídeo. Talvez você não esperava isso, mas de alguma maneira que essa mensagem chegue até você de uma forma que comece a mudar seu pensamento a respeito da vida, a respeito das escolhas que você tem feito. Eu tomei uma decisão no meu coração um dia que foi servir a Deus. E foi a melhor escolha que eu fiz da minha vida. Servir a Deus é uma questão de escolha, de decisão que eu tive que tomar do fundo do meu coração. Sabe quando você gosta de uma pessoa que você fica até disposto a mudar por essa pessoa? Foi esse relacionamento que eu decidi ter com Deus. E tem coisas que eu fazia que... Tinham coisas que eu fazia que entristeciam Ele. Então eu deixei de lado, porque eu queria agradá-lo. E hoje eu sou muito feliz. Hoje eu tenho um Deus que me satisfaz, que me dá alegria, que me dá felicidade. Hoje eu entendo que eu existo e tenho um porquê para eu existir. Tem um motivo de eu estar aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Provavelmente, se você abriu esse vídeo, você deve ser de alumínio. Então eu quero dizer para você que existe um jeito sim para tua vida, para o teu problema, para tua casa, para tua família. Tenho certeza que se você tomar uma decisão de servir a Deus de todo o seu coração, não importa a igreja que você vá, não importa o lugar onde você congregue, Deus pode te visitar aí agora. É só você fazer uma oração. Então que você tome essa decisão e que isso seja tomado do fundo do teu coração.
Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. O caminho é aquilo que você vai viver. A verdade é aquilo que você vai acreditar. E a vida é aquilo que ele te proporcionou. Então ele é tudo pra gente. Ele é as nossas escolhas, as nossas decisões e aquilo que nós vamos viver. Eu não sei o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, mas nós sabemos que o hoje ele existe. E é agora que você tem que tomar essa decisão, tá bom? Deus abençoe a sua vida, foi uma honra estar aqui, um prazer enorme. Beleza? Deus te abençoe muito. E você, Bruno, o que você tem para falar para um jovem desse? A Bíblia o tempo todo nos instrui a não andar sozinhos. Lá em Provérbios, né, diz que é melhor andarmos em dois, porque se um cair, o outro te ajuda a levantar. E é isso mesmo que a gente tem que viver no dia a dia. Porque a gente sempre passa por dificuldade, encara problemas. Isso toda pessoa tem. Eu tenho, o pastor tem, o Bruno tem. Isso é inevitável, são consequências da vida. Mas se nós temos pessoas do nosso lado para nos ajudar a levantar nesses momentos, fica mais fácil encarar isso, fica mais fácil superar isso. Como o pastor falou, quando a gente está lá no fundo do poço, o único lugar que a gente pode olhar para cima, não tem como olhar para o lado, que a gente só vai ver parede, para baixo só vai ver terra, mas para cima não. Se você olhar para cima, com certeza você vai ver a mão de Deus estendida para te ajudar. E com certeza você vai ver a mão de pessoas para te ajudar a sair daquele lugar. Então procure pessoas, procure ajuda de pessoas, procure a nós se for preciso, porque nós com certeza vamos estar ali para te ajudar. Deus pode sim mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Como eu já disse aqui, eu tinha práticas erradas, eu tinha costumes errados, coisas que desagradavam a Deus. Mas quando eu passei a conhecer Jesus, eu comecei a criar aquele gostar, aquela paixão por Deus. Porque a gente só consegue gostar, né? A gente consegue se apaixonar por alguém que a gente conhece. Então procure conhecer Jesus de verdade. Procure conhecer a Deus. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Isso aí, gente. Agradeço vocês, Valeu. Pastor Silas. Eu agradeço. Bruno, foi uma honra conversar com vocês. E até o próximo programa. Abraço, gente. Falou, tchau. Valeu, tchau, tchau.